Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui no meu e no seu canal Tens um Minuto. Desde já eu quero agradecer a Deus pela sua presença e por sua vida. Muito obrigado por estar nos acompanhando nessas lições da CPAD que nós aqui comentamos. Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje estaremos abordando a lição de número 7, que tem por título A Sutileza da Relativização da Bíblia. E eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você já ouviu as seguintes frases? A Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser ressignificada. Ou ainda, a Bíblia precisa passar por atualizações, porque há muitos textos que não cabem mais na atualidade. Tenho certeza que você já ouviu alguma coisa acerca do que eu acabei de falar. Então, com base nas Escrituras Sagradas, nós iremos abordar nesta lição, nesse resumo que acabou de se iniciar. Será preciso mesmo atualizar a Bíblia? Será que a Bíblia está retrógrada? Será que a Bíblia não cabe mais na nossa atualidade? Vem comigo conferir esse trabalho em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos ler o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo número 3 e o versículo de número 16. Esse é o nosso texto áureo. E a palavra de Deus nos diz: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Nossa verdade prática nos diz: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Partindo então, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra também no livro de 2 Timóteo, ou na carta, melhor assim dizendo, de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 17. Acompanhe comigo a leitura do texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Partindo então agora da nossa leitura bíblica em classe, vamos para a nossa palavra-chave, que eu destaco para você nesse momento. É a palavra relativização. E o que significa a palavra relativização? Eu te explico. Os dicionaristas definem da seguinte forma: é aquele que relativiza suas opiniões e é aquele que acredita que existam outros tipos de verdade. Ou seja, na sua perspectiva, uma mesma coisa, ela pode ser verdade e pode não ser verdade. Depende do ponto de vista, depende da perspectiva que está analisando aquela coisa. Ou seja, necessariamente não há um certo ou um errado. Ambos podem estar certo, como ambos podem estar errado. Partindo então desse pressuposto, a relativização define que não há nada absoluto. Guarde bem isso, porque nós iremos desenvolver ao longo deste resumo. Eu quero ler com você o nosso primeiro tópico. E nesse primeiro tópico eu já aproveito e trago também aquela introdução que você conhece, que já é de praxe aqui no nosso canal Tens um Minuto, no resumo da EBD. Então, nosso primeiro tópico tem por título A Bíblia e o Espírito desta Era. Está dividido em dois subtópicos. O primeiro, a desconstrução, e em segundo,
o relativismo. Pois bem, se você perceber aí na sua revista, o autor vai definir que neste subtópico a desconstrução, há vários termos usados na pós-modernidade. E um dos termos aqui que ele vai citar, os termos as quais ele vai citar é era do vazio, pós-verdade, fim das certezas e aqui uma palavra que eu destaco para você, cultura líquida. E é sobre isso que eu quero trazer uma breve introdução para você. Existe um sociólogo polonês, morreu em 2017, muito famoso. O nome dele é Zygmunt Bauman. Ele era um polonês, sociólogo, um crítico da pós-modernidade. E o conceito desse autor é o seguinte, é que a sociedade pós-Segunda Guerra Mundial saiu de uma sociedade sólida, rígida, para uma sociedade líquida. E dentro desse aspecto a qual o autor analisa, ele vai falar sobre família, sociedade, política, direito, ética, moral. Ele vai falar de vários temas. Ou seja, ele fala a seguinte coisa. Antigamente se tinham relacionamentos duradouros. Antigamente existia aquele indivíduo que se casava e ele tinha certeza que era até que a morte os separe. Nesse período antigo, onde existiam certezas, o indivíduo ele tinha suas convicções, suas crenças, de forma sólida e bem convicta. No entanto, a sociedade líquida, como o nome já define, é o oposto de tudo isso. É uma sociedade que não tem convicções, ou seja, que se acopla, que se transforma de acordo com o meio a qual ela está. Um exemplo eu dou para você aqui. Eu pego esse copo que está aqui com água. Esta água está nesse copo de forma cilíndrica, mas se eu pegar essa água e colocar em um outro formato, esta água irá se adequar ao outro formato. Se eu pegar essa água e derramar, essa água, como não tem uma forma, logo ela irá se espalhar. Assim é a sociedade a qual Bauman está analisando pós Segunda Guerra Mundial. É uma sociedade, como nós lemos sobre o relativismo, que não tem convicções, não tem certeza, não tem uma crença definida. Não sabe ao certo o que é certo ou o que é errado. Uma hora define como certo e uma hora define também aquilo como errado. Que não tem uma posição. E qual é o problema desta sociedade? É uma sociedade que não preza mais pelos relacionamentos duradouros. Que não preza pela ética, pela moral. Que não preza pelos valores que antigamente regia a sociedade. Mas, ao contrário, despreza, deixa de lado, tem como retrógrado. Por quê? Porque eles dizem, esses indivíduos da pós-modernidade, que na velocidade em que uma água em sua fluente vai correndo e não se pode deter, assim é o mundo de hoje. Então, se troca de amigos como se troca de roupa. Se casa e se separa como se fosse algo comum, normal, como trocar uma meia, trocar um sapato ou uma sandália. E dessa forma vai se formando essa nova sociedade, modernidade líquida, que não tem mais um valor sólido, que tem vários valores. Depende do seu ponto de vista, depende de como você está analisando, de que metodologia você está usando. A palavra que eles irão usar muito é o depende. De que ponto de vista você está vendo. E o autor vai criticando essa pós-modernidade, que ele resolve chamar de modernidade líquida, por não haver essa certeza, essa convicção. E isso se torna mais volumoso e mais perigoso quando adentra dentro das igrejas cristãs. E então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, começa a ser questionada, começa a ser colocada em xeque, começa a ser tratada como ultrapassada. Então, você começa a perceber que essa modernidade líquida, que não abrange apenas a economia, a sociedade,
o amor, porque o autor vai tratar disso, desse amor construído agora com base na tecnologia, ou seja, um amor que se conhece e que se produz através das redes de conexões, as redes sociais. Mas a pergunta é, que amor é esse? O quão ele é duradouro? O quão ele tem de responsabilidade de um para com o outro? Veja que essa sociedade é uma sociedade do relativismo. É uma sociedade do politicamente correto, como nós iremos trabalhar mais à frente. Então, tendo em vista que agora você tem um pouco dessa noção da obra do Zygmunt Bauman, agora nós podemos prosseguir um pouco sobre o primeiro tema desse primeiro tópico, que é a desconstrução. E a desconstrução é o seguinte: para essa sociedade, como você agora bem viu, nada é sólido, é líquido. Então, ele esbarra com a palavra de Deus, que é algo sólido, algo verdadeiro, algo que não muda. E aí, então, há um grande problema. Se eu tenho a sociedade como algo líquido, fluido, e agora eu tenho algo sólido na minha frente, eu preciso ressignificar. Eu preciso mudar. Eu preciso alterar essa forma que está na minha frente, que irá causar danos e me prejudicar naquilo que eu penso sobre essa sociedade. É por isso que a Bíblia Sagrada tem sido, por várias vezes, atacada. Inúmeros ataques têm acontecido à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela é algo sólido, algo dado por Deus para nós e que não está adequada e que não se enquadra nesse modelo de sociedade, de uma sociedade incerta, de uma sociedade que não tem certeza. O Zygmunt Bauman vai falar, a única certeza que nós temos é da incerteza. Veja o retrato desta sociedade. Uma sociedade que não tem certeza nem do seu futuro, uma sociedade que não tem certeza nem convicção, é uma sociedade que está perdida e que continuará perdida se assim continuar nesses preceitos e nesses pensamentos. E é claro que esse estilo, esse paradigma novo que está sendo construído, esse novo modelo, vem desconstruir os valores éticos, morais e espirituais, ou pelo menos tentar destruir aquilo que a Bíblia tem e que deixa para nós como regra de fé e prática. E infelizmente muitos líderes evangélicos têm tomado essas decisões, têm seguido esses caminhos esse muito perigoso e que tem levado a igreja à mornidão, ao esfriamento espiritual. A outra coisa, depois de estabelecido esse novo modelo, é a relativização, ou seja, não há valores mais perenes nem absoluto. Tudo é relativo. Pode ser verdade para você e não para mim, ou vice-versa. Essa é a sociedade. A sociedade, quando você apresenta um ponto, ele diz depende. Vamos analisar e vamos ver. Mas esse vamos ver quer dar lugar a qualquer tipo de filosofia, qualquer tipo de conhecimento, menos credibilidade à palavra de Deus. Por quê? Porque para eles é algo retrógrado, algo ultrapassado. Ou seja, eu posso dizer o que é certo ou errado, tudo é relativo. Isso significa dizer o quê? Qualquer julgamento depende do ponto de vista. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase muitas das vezes. Depende do ponto de vista. Mas tomem muito cuidado, pois isso é uma das artimanhas dessa sociedade líquida, desse relativismo que tem crescido bastante. Nosso segundo tópico tem por título a Bíblia e o politicamente correto. Está dividido em dois subtópicos também. O primeiro, a criação de uma narrativa. E segundo, a criminalização da opinião. Pois bem, um dos pontos que esta nova geração pós-moderna tenta destruir através de uma narrativa é os alicerces, as bases, os fundamentos da nossa fé cristã. E como eles fazem isso, Toniel? Colocando em xeque essas verdades. Principalmente você que é jovem, que estuda
em uma universidade pública. Você sabe o quanto você tem sido atacado por causa da sua fé cristã, por causa daquilo que você professa, acredita e vive. E essa é a geração que questiona os valores, os paradigmas cristãos, aquilo que Deus estabeleceu para a sociedade. Para eles, isso não voga mais, para eles isso não tem mais nenhuma validade. E é assim que essa geração vive. Desta forma, continuará no erro e também induzindo muitos a esse erro e distanciando essa geração de jovens para longe dos caminhos do Senhor. E é claro que o segundo ponto é a criminalização da opinião, ou seja, aqueles que pedem tanto um lugar de fala, não quer dar a você esse lugar de fala. E quando você tem um pensamento contrário ao dele, então você é criminalizado. Você é tido como uma pessoa homofóbica, uma pessoa intolerante. Veja que coisa interessante. Eles querem um lugar de fala, mas não querem te dar o lugar de fala. E aí vem uma palavra muito usada na nossa atualidade. Se você não apoiar esses movimentos, essas ideologias, então você é cancelado. Essa é a moda, cancelar uma pessoa, cancelar um indivíduo porque não corrobora, porque não compactua com o mesmo pensamento desta sociedade perversa e distante dos caminhos do Senhor. Mas de uma coisa é certa, aquele que serve ao Senhor não tem medo de cancelamento. Pode cancelar ele aqui na terra, mas o que vale mesmo para ele é o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero ler para você um texto da palavra de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo falando acerca disso. Está lá em Mateus capítulo 10 e o versículo de número 22. O texto diz: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Então, meu querido, podem lhe cancelar. A palavra de Deus já nos diz, o nosso Senhor Jesus Cristo, você será odiado, mas persevere até o fim, porque você será salvo. Vamos para o nosso terceiro tópico, que tem por título o seguinte: a Bíblia e o outro evangelho. E tem dois também subtópicos, a saber, uma nova metodologia e novas teologias. Entenda uma coisa. Nós falamos a priori e vamos falar novamente sobre a palavra ressignificar. Ou seja, aqui é aplicado a hermenêutica centrada no leitor. Não é a palavra de Deus que é mais importante, mas o leitor é mais importante do que a palavra de Deus. Ou seja, então a Bíblia tem que se adequar ao leitor, tem que se adequar a atualidade. É isso que essa nova metodologia e essas novas teologias, ou seja, teologias inclusivas, querem trazer. A Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser ressignificada. Você percebe aqui uma coisa, um distanciamento do teocentrismo, ou seja, de Deus no centro, e o antropocentrismo sendo colocado em evidência? Não é Deus o mais importante das Escrituras, mas o homem que é mais importante nesse contexto. Veja que aqui a Bíblia é tida como um livro qualquer, como um livro comum, normal, porque a qualquer momento eu posso mudar, atualizar, tirar palavras, colocar palavras. Ei, meu querido, a Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia é a palavra do Deus vivo falando para a humanidade. Ela não precisa ser atualizada e nem tampouco ressignificada, pois a palavra de Deus, ela permanece e permanecerá para todo sempre. E é interessante que qualquer um que discordar desse pensamento, dessa ideia, é fascista, é homofóbico. Ultimamente, nós temos visto muitas igrejas se adequando a esse novo modelo de teologia para poder se adequar às coisas do mundo. Esses dias eu ouvi uma live e o pastor que estava nessa live falava a seguinte frase: precisamos ser impactados com o mundo para podermos impactar o mundo. Veja que inversão de valores.
não é a igreja que tem que impactar o mundo primeiro? Não. Ele falava que o mundo precisa impactar nós para nós podermos impactar o mundo. Mas como esse mundo distorcido das verdades bíblicas, esse mundo imoral, pecaminoso, pode influenciar a igreja de Cristo? Pode até influenciar, mas de forma negativa, de forma distorcida. E não é essa a verdade bíblica, não é isso que Deus estabeleceu para a igreja. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, aquele que teve uma mente transformada pela palavra de Deus e através dessa palavra, ele consegue influenciar o mundo e não se adaptar ao mundo, mas não o contrário disso. Então, vemos que esses teólogos, essa nova teologia, vem destruir, como eu falei anteriormente, derrubar os princípios que Deus estabeleceu para uma sociedade sólida, para uma sociedade duradoura. Mas eles não estão preocupados com isso, até porque eles entendem que essa sociedade é uma sociedade líquida, que não tem nenhuma estabilidade, que não tem nenhuma segurança. Com isso, eu quero partir com você para o nosso quarto e último tópico. Eu quero ler com você o nosso último tópico, o quarto dessa lição, e tem por título: a Bíblia, sempre atual palavra de Deus. Eu vou repetir novamente para você: a Bíblia, sempre atual palavra de Deus. O saudoso pastor Billy Graham, ele diz a seguinte frase: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Mais uma vez, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Sendo assim, ela não é retrógrada. E o autor da revista nos traz uma frase bem interessante: a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, parece até que o autor está do nosso lado escrevendo. Como alguém há tanto tempo escreveu uma mensagem tão atual, tão impactante, tão viva e tão transformadora? Sabe por que eles conseguiram esse êxito? Não porque eles eram bonzinhos, não porque eles eram os melhores, mas porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo para escrever o que nós temos hoje. Essa palavra só está viva e continuará viva porque é a palavra de Deus. A sociedade, querendo ou não, aceitando ou não, nós fazemos parte dessa remanescente que não abrimos mão das verdades bíblicas estabelecidas por Deus. Então, o primeiro ponto aqui que nós analisamos nesse último tópico é o seguinte: que essa palavra ela é revelada por Deus. Não foi nenhum filósofo, não foi nenhum famoso, não foi nenhum escritor, nem tampouco nenhum revolucionário. Foi o próprio Deus que revelou para nós e nós fazemos uso dela. Então, ela é especial. Por quê? Porque foi revelada, foi apresentada por Deus para a humanidade. Segundo ponto é que ela é inspirada por Deus. Ora, eu e você conhecemos muitos livros bons, de autores renomados, eloquentes, de autores que podemos assim dizer, entre aspas, impecáveis, principalmente quando falamos de metodologia, de academia. Mas por mais que analisamos essas obras, eu sou muito fã aqui e quem me conhece sabe do C.S. Lewis. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, não tem como comparar o Lewis e a Bíblia Sagrada. O Lewis é bom, mas o Lewis não transforma. O Lewis é bom, mas o Lewis não traz renovação de vida. Esta palavra de Deus aqui, traz renovo, traz restauração, traz transformação, traz sabedoria. Sabedoria essa que impactou um dia Lewis, que impactou um dia Tolkien, que impactou tantos homens de Deus que fizeram e que fazem a diferença na nossa atualidade. E sabe qual é o meio pela qual nós podemos também fazer essa diferença? Nos debruçando a essa palavra, nos dedicando a ela e fazendo o uso correto dessa verdade bíblica. Só assim
Nós não seremos transformados por essa sociedade líquida, mas pelo contrário, transformaremos essa sociedade líquida em uma sociedade sólida a partir desse sólido ensinamento e desse conhecimento dado por Deus. Por mais que essa geração viva nessa incerteza, nesse caos, nós podemos descansar nesta palavra. É por isso que nós somos retrógrados, nós somos atrasados, porque enquanto essa sociedade é considerada uma sociedade maleável, nós fazemos parte de uma sociedade sólida, uma sociedade estabelecida por Deus. Não abra mão dessas verdades, não abra mão do que Deus tem para você. Entenda uma coisa, neste finalzinho de resumo, a Bíblia não precisa ser atualizada e nem tampouco ressignificada. Pelo contrário, os homens precisam mudar seus conceitos, a dureza do seu coração e se renderem a ela e entender que não é essa Bíblia que precisa ser transformada e adequada a esse ser humano, mas esse ser humano que tem que se adequar a essas verdades estabelecidas por Deus. Pois esse homem que quer transformar a Bíblia, que quer atualizá-la, ele irá passar, mas essa palavra de Deus continuará. Assim como muitos passaram, eles também passarão. Esses teólogos também passarão, que nem podemos chamar de teólogos, mas de apóstatas da fé. Mas essa palavra continuará para todo sempre. Então, prefira estar embasado nessa palavra, vivendo por essa palavra e acreditando nela, porque você, como aqui o texto falou de Mateus capítulo 10 e o verso 22, o final será um final de vitória e de bênção com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e muito obrigado por ficar conosco em mais um resumo da Escola Bíblica Dominical. Fique na paz.